Cordial olá, galera! Pedro Curbi no curso de Direito Civil aqui do Passo de Graça no AB, voltando para tratar do assunto ausência. O que é ausência, minha galera? Ausência é definida pela pessoa que desaparece do seu domicílio sem deixar representante ou procurador para administrar os seus bens. Onde é que está isso? Artigo 22, primeira parte do Código Civil. Tem que ler este pedaço combinado com o 744 do novo CPC. Isso estava no 1161 do antigo e agora está no 744 do novo Código de Processo Civil. Qual é a grande preocupação do Código Civil? É com a figura da pessoa? É com o ser humano? Irmão, 99% das disposições do Código Civil tratam de patrimônio. A parte da ausência ou a declaração de ausência vai ter impacto direto no patrimônio do ausente. E como é que a gente vai fazer isso para estabelecer a sucessão destes bens, para quem que vão esses bens? 3 grandes fases na ausência. Primeira fase, a curadoria do ausente. Nessa primeira fase, subsequente ao suposto desaparecimento, a ausência completa de notícias do ausente, o ordenamento jurídico procura preservar os bens deixados pelo ausente. Sempre a preocupação com os bens. E aí vai se fazer a arrecadação desses bens para descobrir qual é o montante desses bens ou quais são os bens que devem ser protegidos. Essa curadoria do ausente vai se prolongar pelo período de 1 ano. E durante este ano vão se publicar editais de 2 em 2 meses, convocando o ausente a reaparecer. Agora, bem cá entre nós, se o cara já sumiu, você acha que o cara vai ler o Diário Oficial? Ainda assim, é esta a previsão legal. Muita questão de ordem cobra este pedacinho, que agora está no 745 do novo CPC. Fique esperto com a leitura do novo CPC, cuidado com a literatura desatualizada. Segunda fase, sucessão provisória. Nessa segunda fase, caso se verifique que se continua a constatar a ausência, o que vai acontecer? Você vai deixar tudo arrumado para a sucessão definitiva. Ainda assim, é um período longo. Por quê? Porque uma vez que esses bens sejam transferidos para os novos donos, vai ser complicado puxar isso de volta. O que o Código Civil estabelece? Algumas regrinhas para que você mantenha essa sucessão provisória até que se abra a terceira fase, que é a sucessão definitiva. Essa segunda fase, que tem caráter provisório e condicional, só lembrando que se o camarada aparece, se o ausente aparece, volta tudo para trás. É claro. Ele volta a reassumir, aliás, ele reassume a titularidade dos seus bens, porque eles ainda não foram transferidos definitivamente para os seus herdeiros ou sucessores. E a parte importante dos frutos durante este termo também já foi objeto de questão de ordem 2 vezes. Acredito que possa cair mais uma vez, pelo menos. Artigo 29 do Código Civil. Metade dos frutos e rendimentos desse patrimônio que está na posse dos herdeiros ou sucessores provisórios tem que ser capitalizado. Isso tem que ficar guardado para o caso de volta ou reaparecimento do ausente. E a terceira fase? Quando é que essa terceira fase se inicia? Quando acontece um de 3 fatores. Quando acontece se verifica uma de 3 condições. Primeira condição, quando houver certeza da morte do ausente. Quando é que é a certeza da morte do ausente? Quando há qualquer indício material conclusivo sobre a morte do ausente. Ou quando você tem a impossibilidade virtual estatística do ausente estar vivo. O pessoal cita muito o exemplo do Ulisses Guimarães, deputado que desapareceu num acidente de helicóptero. Gente, aquilo não é ausência, aquilo é morte. A chance estatística de sobrevivência ali era ridiculamente pequena. Então, se verifica essa parte, você já consegue passar para a sucessão definitiva. Segunda condição que pode acontecer: 10 anos depois de transitada em julgado a sentença da abertura da sucessão provisória. Gente, 10 anos depois da sucessão provisória. E a terceira condição, ou o terceiro elemento que pode nos levar diretamente para a sucessão definitiva, quando o ausente contar com 80 anos de idade e houver decorrido 5 anos das suas últimas notícias. Sucessão definitiva é o pedaço que a gente busca com a sucessão provisória e com a figura da ausência. Sucessão definitiva aberta, toda aquela caução, toda aquela reserva de frutos é levantada em favor de quem? Em favor do herdeiro definitivo. Galera,
Acredito que seja isso a parte importante, ou esta a parte importante, para a gente ver as questões de ordem nesse fragmento. Abraço, fui! Se você gostou, clique em curtir, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais.